Ele quer entender quem é Jesus, o seu ministério, como um mestre que cresce e se desenvolve fora do eixo dos mestres daquele momento, da cultura daquele primeiro século, da religião judaica, da tradição rabínica de ensino, mas com muita sabedoria, e ele vai ali para conhecer Jesus, e Jesus diz para ele, tem que começar tudo de novo. É impossível me aproximar de Jesus, achando que eu estou no topo, precisando só de uma cerejinha no bolo. A disposição é de nascer de novo, e de deixar tudo para trás, reconhecendo que nada somos. É por isso que o amor de Deus se evidencia tanto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, mas de um jeito. E amou muito porque Ele olha para o ser humano decaído. Porque, irmão, se tirar de nós aqui, vamos ser bem sinceros, se a gente tirar de nós o Evangelho, as referências da verdade, o ensino de Deus e a presença do Espírito e a imagem de Cristo para a gente se balizar, se tirar isso de nós, o que sobra? Isso aqui. Bicho solto. Sobra o nosso mal, sobra a nossa ganância, a nossa inveja. O mundo que a gente assiste está cada vez mais triste. Mais triste. As notícias das guerras e mortes e as decisões que os homens tomam são tristes demais. Essa semana eu estava conversando com um amigo dizendo, parece que aqueles que estão no topo das decisões do mundo, que tomam decisões que podem mudar a vida de milhões de pessoas, tomam decisões por picuinhas. Nós estamos nas mãos de gente que tem a imbecilidade como padrão. E que não se atentam para isso, sem um pingo de temor. Que podem fazer uma guerra e se morrerem 100, 200 mil ou 10 mil, dane-se. Porque do topo do meu bunker, onde eu não sou atingido, eu aperto o botão a hora que eu quiser. Não citando um filósofo, mas um bom roqueiro, Roger Waters. No final de tudo, nós somos só mais um tijolo na parede. Só. Um número. Portanto, aquele que se aproxima de Deus sabe que é dependente da graça. E que Deus tem um amor de tal maneira que entregou o seu filho por isso aqui. É possível que alguém olhe para uma pessoa que tenha valor e diga, isso aqui é um artista, hein? Acho que se eu investir aqui um dinheiro, depois eu posso ganhar lá. Opa, esse cara tem um talento, hein? Podia fazer uma sociedade com ele, a gente investe e ele produz e todo mundo ganha. É muito fácil encontrar alguém que possa fazer um sacrifício porque tem benefício. E porque vale a pena se sacrificar em união com alguém que tem talento ou algum recurso que possa trazer algum lucro, algum dividendo. Mas Deus, diz Paulo em Efésios, prova o seu amor para conosco no fato de que Cristo morre por nós e a gente não valia nada. Talvez o amor que mais se assemelha ao amor de Deus seja o amor de mãe. Que às vezes o filho entra por caminhos terríveis e a mãe está sempre ali. Não porque ela vai ter algo em troca, mas porque o amor dela é dádiva. 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 O amor de Deus é tamanho que Deus entrega o seu Filho unigênito para que aquele que crê tenha vida. Lutero dizia que esse versículo era o mini-evangelho. Você quer entender o que é o evangelho? É um ser humano em farrapos, sabendo que está em farrapos,
Porque tem muita gente que come mortadela e arrota presunto. Mas ele está em farrapos e sabe que é um farrapo. E diz: obrigado, Jesus, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, por ter entregado o teu filho. Mas o verso 17 diz que Deus envia o filho não para condenar o mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Eu vou ler de novo o verso 17. Deus enviou o seu filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Se não tivesse escrito aqui, eu poderia tomar todas as pedradas, mas é uma pena que esteja escrito. É uma pena que esteja escrito que Jesus não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Porque a avassaladora maioria dos crentes que eu conheço se alegram com o fato de que ter um porrete na mão numa rede social é motivo de satisfação, alegria e espiritualidade. Pecador, vai para o inferno, Deus não gosta de você, Deus não está aí, você está fora da unção, está fora da visão. É uma loucura de condenação. É o taco de beisebol na mão, a bala em nome de Jesus, eu te mato em nome de Jesus. Mas Deus não veio para condenar? Então, irmão, me perdoe, eu só estou lendo o que está aqui no versículo 17, eu não quero atrapalhar o seu culto de domingo, eu não queria atrapalhar a sua fé, nem a sua jornada evangélica, mas aqui na minha versão, Nova Almeida atualizada, está escrito: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Só que o texto continua falando de condenação. Fala que não veio para condenar. E agora no versículo seguinte fala que vai condenar. Quem nele crê não é condenado. Mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O nome dele é Christos, o Cristo, o Messias, o ungido. E Jesus, Yoshua, significa Yahvé, é salvação. Quem não entende que é um farrapo, um salvador, não entendeu nada. Já está condenado. E Jesus não veio nem para condenar. Mas como é que eu sou condenado se ele não veio para condenar? Aí o texto no versículo seguinte diz que a condenação é essa aqui, ó. A condenação é que a salvação chegou. Sabe qual é a condenação? É que ele não veio condenar. Essa é a condenação. Ele veio salvar. E aí você se condenou. Porque diz o texto, a condenação é essa: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. É doido isso? Eu vim para salvar. Eu não sei quantos aqui são fãs de Tom Hanks, eu sou. Se tem um filme do Tom Hanks, eu não quero nem saber o tema, eu vou assistir porque deve ser bom. É muito difícil o Tom Hanks fazer filme ruim. Todo filme dele é engraçado, é bom, é sempre legal. Mas tem um deles que é clássico, Prenda-me se for capaz, você deve ter visto, eu vou dar o spoiler, se você não viu, você merece o spoiler, faz 20 anos que saiu esse filme, você não vai ver mais mesmo. Então, você nunca viu isso aqui, é tipo assim, você não viu Vila Sésamo, você não sabe quem é o Pica-Pau, você nunca viu o desenho da Mônica, né? Você anda para trás, não anda para frente, então vamos lá. Mas ele é um investigador de polícia que está perseguindo o Leonardo DiCaprio, que é um falsante. Ele falsifica cheques, né? E tem uma vida nababesca, só de sendo um falsário. Ele é preso no fim do filme, e depois de um tempo preso, ele é procurado de novo, o Tom Hanks vai procurá-lo, para saber se ele não quer trabalhar para o governo agora. Já que você conhece tudo sobre falsificação, você vai ajudar a polícia a desvendar outras falsificações. Em troca disso, você fica sob custódia, mas fica livre, senão é prisão perpétua. E ele fala, tá bom. E na primeira semana ele trabalha, você já viu o filme, e chega no fim de semana é livre, e o que dá na cabeça dele? Vou fugir. Falsifica de novo os uniformes de piloto, né? de avião, e vai para o aeroporto.
E ele fugiu o filme inteiro, fugiu por anos, conseguiu se esconder por anos. E aí o Tom Hanks chega naquele corredor, para mim é a cena que mais me toca nesse filme. Tem muito evangelho nessa cena. Em que ele vem e fala, para onde você vai? Você está fugindo? E ele está ali com a malinha, vai fugir.